Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Estou aqui como de costume com a Carol Simão e hoje é dia de apresentar para vocês um convidado novo que vai passar o Salmo 16 junto com a gente. Mas seria uma descortesia muito grande da minha parte eu tentar apresentar o convidado que é da Carol, né? Então, por enquanto, tudo bem, Carol? Como você está? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, assim, sem querer desmerecer todos os outros convidados que já passaram aqui no LBC, cada um foi muito especial, todos moram no meu coração, mas esse convidado, ele, assim, é mais do que especial, porque eu literalmente vi ele nascer, entendeu? E eu vou deixar ele se apresentar, mas alguns episódios, acho que, se eu não me engano, foi de Filipenses ou de Joel, não me lembro. Eu falei que eu tinha acompanhado pela internet a formatura de um rapaz. E é ele veio aqui, ele aceitou o convite, eu fiquei muito feliz quando ele aceitou. A gente tá falando do senhor Rubem, mas pra mim é o Rubinho, tá bom? Tudo bem, Rubinho? Oi, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre ouvi a leitura bíblica comentada e é muito gratificante poder estar aqui e participar também desse projeto que tem enriquecido tanto, né, a leitura bíblica aqui no nosso contexto de igreja aqui, né, muito legal. Para quem não me conhece, eu sou o Rubem Góes, sou marido da Amanda e sou pai do Matias. Matias, quando a gente está gravando aqui, ainda não tem um ano, mas vai fazer um ano semana que vem. Olha aí. Então é um bebezinho. E é muito legal essa experiência de pai jovem, né? Pai cedo. A Carol tem me ajudado muito nisso, né? Às vezes eu pergunto alguma coisa, tiro alguma dúvida. Ela que é a mãezona do podcast. Oh, obrigada. Vocês já estão dormindo normal já? Ainda não? Ainda não. Ainda acorda pouco, bem menos agora, mas ainda acorda. Vai passar, passa. Primeira semana eu falo que foi assim, prova de fogo, né? Porque foi uma semana inteira assim, dormi nem um pouco. Uhum. E aí eu entendia por que meu pai era tão cansado quando ele era novo, né? Quando eu era novo. Quando ele era novo, quando ele era mais novo, né? Porque você tem o quê? 15 atualmente? Eu falo que eu tenho 19, o pessoal geralmente acredita, né? Mas eu já tô chegando perto dos 28 aí. Pra quem não sabe, a Carol é minha tia Carol, né? É a tia Carol, que foi minha professora lá no pré-primário. Não que a Carol seja muito mais velha que eu, mas foi minha tia no começo lá da IBD, né? Pois é. Se eu não me engano, a classe se chamava Samuel. Era Samuel o nome da classe? Isso, exatamente. Há muitos anos lá na Casa Verde. E foi muito bom ver o que Deus fez na vida do Rubinho, porque assim, quando ele já era novinho, ele já ia de terno e gravata pra igreja. O pai dele também é pastor, era pastor junto com o meu pai na igreja. Hoje ele é pastor numa igreja na Zona Leste aqui de São Paulo. E ele ia de terno e gravata, ele falou que ele ia vestido de pastor, entendeu? Então, sempre foi uma coisa muito presente. E foi muito legal ver ele crescendo dentro da igreja, graças a Deus. Aquela fase adolescente, né, de acampamentos, foi uma fase interessante também de acompanhar. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele estava no seminário, né, na faculdade de teologia. E foi muito, muito bacana. Infelizmente, a única coisa que eu não pude acompanhar de perto foi o dia do seu casamento. Porque quando você se casou, nós estávamos com Covid dentro de casa. Então, por razões óbvias, nós não estivemos presentes no seu casamento. Mas a gente viu, porque foi transmitido, né, online. Foi muito bonito. A Amanda, a esposa dele, é um amor. Ah, não é a sua irmã aí que se separou, não, né? Não é. Só pra deixar claro, né? É, só pra deixar claro. E faz um pão, gente, maravilhoso. Minha esposa, ela é versátil na parte da culinária, né? Graças a Deus. Eu falo pra ela que foi um dos pré-requisitos. Cuidado, viu? Porque eu tô vendo na sua câmera aqui que você tá magrinho, mas começo de casamento ainda. Depois degringola, né? Dizem que sim, eu ainda não sofri com isso. Então, fica esperto. Eu só sei que eu tô me deliciando aqui, que tem alguém sendo chamado de velho e não sou eu. Pois é. Não tem problema, o Rubinho eu deixo. Bom, então nós temos aqui com a gente o Rubinho e a tia Carol, é isso? Que vai ser as alcunhas do episódio aí, né? Pode, não tem problema.
como vocês já sabem, a gente vai falar sobre o Salmo 16. A gente está num hiato entre livros. Acabamos de gravar o profeta Joel. Vai ter mais um episódio ainda de Salmos, então na semana que vem entra Salmo 17 com um novo convidado. E a partir da outra semana a gente começa a 1 Coríntios. Eu fiz essa semana a listinha dos livros que a gente já gravou e já não tá tão pequenininho assim não, hein? Não tá enorme legal, ainda, né? mas tá legal. Tá bacana. A gente já passeou aí pela Bíblia, né? Um pouco. Pois é, então. Tá legal, porque a gente faz os saltos do antigo pro novo, estilos literários e tudo mais. Mesmo os salmos, passamos do Salmo 15, então já foi 10% dele. Exatamente. Você pensar que foi um por semana, já são 16 semanas só com os salmos, né? Que Pois daí é. já alguns meses. Exato. É, legal. Lembrando que a gente também está no Discord, transmitindo ao vivo essa gravação. Estamos aqui com a Grazi que está ouvindo esse episódio no bruto, né? Obrigado, Grazi. Pessoal que for chegando aí, fiquem à vontade. E você que é ouvinte pode fazer isso também. É só acessar bit.ly/leitura coletiva para fazer parte da nossa comunidade de leituras no Discord e também assistir as gravações do LBC, por que não, né? Uhum. Mas mesmo que você não possa ficar assistindo, não tenha interesse, vem pro grupo também, que a gente troca ideia e é uma forma muito gostosa de você se aproximar da gente. E a gente conversa mesmo lá com vocês, tá? Agora fiquem com os créditos de um dos ouvintes. Olá, eu me chamo Graziele Santos e sou do Rio de Janeiro e tenho sido muito edificada pelo LBC. Esse projeto tem lançado a preciosa semente do Evangelho de forma cuidadosa e também bem descontraída. E é isso que é contagiante, sabe, no projeto do LBC. Eu quero agradecer ao Tan, a Carol, ao pastor Tiago e todos os que se dedicam para que esse projeto alcance cada dia mais vidas. A minha oração para que vocês avancem cada dia mais e pode ter certeza que nós estaremos aqui para acompanhar, para ouvi-los dia após dia. Eu quero aproveitar também e agradecer a editora Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT e a pianista Maria Lídia pela trilha sonora maravilhosa que embala todos esses episódios. Deus abençoe vocês, pessoal. Lembrando que você pode mandar o seu áudio também, por favor, faça isso, tá? A gente adora receber o feedback de vocês, acaba sendo um feedback. Então você pode fazer isso tanto pelo Telegram, tem o link do nosso canal na descrição do programa, quanto pelo Discord, que a gente acabou de comentar, e também pelo Instagram. O Instagram também, através das mensagens, dá para você mandar um áudio pra gente. Então acessa lá, @clubeictus, clube com E no final, tá bom? E Ictus tem 2 Hs no meio aí, ICHTHUS. E para honrar a presença do nosso convidado, a gente vai deixar ele fazer a leitura então do Salmo 16, nesse que será o bloco único do nosso programa. Serão 11 versículos, então Rubinho, é a sua vez. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições do que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és a minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor, que me guia. Mesmo à noite, meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Mais um Salmo de Davi, né, Carol? Pois é, no momento ainda de aflição.
É aflição mais ou menos, como diz o meme, né? Porque, assim, eu vi alguns comentaristas falando que, olha, é um hino de alegria, concentrando aí na bondade do Senhor e tal, um salmo de confiança, alguns vão falar. A gente vê até uma petição curtinha aí no verso 1, né? Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Mas ele logo muda essa petição, meio que pra falar, olha, eu não tô nesse salmo aqui me lamentando, coisa que a gente já viu em outros salmos, né? Mas é mais um salmo de... acho que de contemplação. Tem até o título que a gente acabou não lendo, né? Na NVT aparece só Salmo de Davi. Se você for pra outros, até pro original, ele aparece como... O original. O em hebraico, né? Tá. O Mishtan, ou Miktan, depende de como transliteram, né? Miktan, de Davi. E aí é muito legal ir atrás dessas informações, porque ninguém sabe o que significa o raio do Miktan. Você foi atrás disso, Rubinho, é isso? Eu fui atrás, mas assim, cada um fala uma coisa, é muito difícil, né? Porque cada um tem um jeito de pensar, você fica pensando assim, né? E eu, o que eu faço? Não é? Uns dizem que é epígrafo, aí tem hino, tem canção, cada um tem um jeito de traduzir esse Miktan, que vai aparecer de novo mais pra frente, né? Mas aí vocês me convidam de novo, tá? Opa! Não, mas é o que o Rubinho falou. Esse é o primeiro salmo que aparece, esse título, tá? O Miktan, mas ele vai aparecer nos salmos dos 56 até os 60, tudo de novo. Eu peguei dois, assim, é o que o Rubinho falou, cada livro diz uma coisa diferente. Mas eu peguei duas referências aqui. A Bíblia de Estudo da NVI diz assim: o termo Miktan permanece sem explicação, embora sempre conste nos cabeçalhos das orações davídicas em tempos de grande perigo. Assim, até ler isso eu tava bem tranquilo que esse não era um salmo de grande perigo. Mas nos outros aparece. E eu tenho um livro do Spurgeon que estuda em esboços os salmos e tudo, e ele defende o seguinte: o Miktan de Davi, o seu sentido é geralmente entendido como o Salmo Dourado. Foi o único autor que eu vi que traz esse termo, tá? Ele até faz o esboço inteiro em cima dessa questão do Salmo Dourado. E tal título é muito apropriado por ser a matéria do mais fino ouro. Mas parece meio chutado as coisas, não sei. Se eu não me engano, Calvino e Lutero tentam usar esse termo Miktan, eles traduzem como joia de Davi, alguma coisa assim. Eu vi alguma coisa assim também. O Spurgeon pegou meio essa linha dos reformadores, né? Sim. Mas parece também que outros comentaristas dizem que esse texto tem mais a ver com 2 Samuel 7, né? Davi está num momento meio que de paz ali do seu reino, mas que ainda assim ele quer afirmar a sua confiança no Senhor. Porque em 2 Samuel 7, parece que Davi faz uma oração e essa oração é muito parecida com esse salmo, algumas partes dessa oração. Então parece que Davi está meio que colocando aquela oração em forma de um cântico aqui no Salmo 16. Olha aí, interessante. A gente já viu Davi várias vezes aqui e ele não tem problemas, pelo menos por enquanto, em se lamentar nos salmos, né? Não. Em derramar o seu coração, enfim... Ele é todo coração nos salmos. O que me dá, não vou dizer uma certeza, mas alguma segurança de que esse salmo, sendo dele, não é tão... Meu Deus, o mundo está caindo na minha cabeça, sabe? Porque eu acho que ele faria isso, ele diria alguma coisa assim, e aqui ele meio que não disse, né? Segundo Samuel 7, só contextualizando, quando o Senhor fala para ele assim que Davi não vai construir o templo, e sim o filho dele e tudo mais. Então, Davi, ele começa a juntar, medir seus esforços para construir um templo, e o Senhor fala assim: você não vai construir. Ele meio que aceita de boa, né? Isso. Aí ele faz a oração que eu citei. Tá. Esse salmo deixa muito mais claro, ou pelo menos para quem tá acompanhando os outros salmos, a relação de Davi com Deus, né? Às vezes, pelo menos eu tenho essa questão. Eu não quero faltar com respeito com Deus quando eu converso com ele, né? E aí, quando lê os salmos, a gente vê que Davi, ele realmente confronta Deus, ele realmente reclama com Deus, ele fala,
com as minhas próprias palavras. E aí, Senhor, o Senhor não vai se posicionar? A gente já viu isso várias e várias vezes. Uhum. E esse salmo, ele vem com outro tom, né? Uhum. Senhor, Deus, em ti eu me refugio, tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti, sabe? Então, eu gosto de ver essa relação sem medo e destemida, essa é a palavra, destemida que Davi tem com Deus. E todos os dias eu peço pra ser um pouquinho mais assim, mas eu fico que nem Abraão. Senhor, por favor, só mais essa vez, será que dá? Porque eu não quero ultrapassar a linha, entendeu? Esse comecinho aí fica muito claro que Davi reconhecia a dependência de Deus, né? O cuidado de Deus em todas as situações da vida. Não é à toa que ele fala aí, Sim. Pois em ti eu me refugio, né? Tu és o meu Senhor. E é interessante esse tudo de bom que vem de ti. Vale a pena você, ouvinte, reler esse salmo em outras traduções, tá? Porque tem frases muito diferentes, não que signifiquem outras coisas, mas como o salmo é uma poesia, às vezes a escolha das palavras leva a nossa meditação para outros lugares. Tipo, esse verso 2 aí, tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti, é a mesma coisa que falar, o meu bem-estar depende totalmente do Senhor. A NVI, por exemplo, ela traduz, não tenho bem nenhum além de ti, que é meio que a mesma coisa que tudo que tenho de bom vem de ti, mas pelo contrário, né? Um tá afirmando e o outro tá negando, então eu pelo menos aproveitei muito mais esse trechinho na NVI do que na NVT. Mas aqui tá falando de coisas materiais mesmo, né? Por enquanto sim, mas é que ele vai levar essa argumentação no sentido de que, olha, não existe nada no mundo que te substitui, Deus. Sim. Pelo menos eu aproveitei muito o Salmo nesse sentido. Olha, Deus, o Senhor é tudo na minha vida e qualquer outra coisa é nada. É um grande privilégio ser seu filho, esse tipo de coisa. Sim, exatamente. O Davi, que era um rei, foi muito famoso. E rico e tudo, né? Teve tudo que ele poderia pensar e teve. Tanto é que ele pensou, vou fazer uma casa para Deus. E não mede esforços de pegar a sua própria riqueza e de alguma forma tentar fazer isso se tem. E Davi fala assim, olha, tudo que eu tenho não vale nada. O que mais me importa é o Senhor. É isso que Davi está colocando para nós aqui. Sim. É que aquela coisa, né? Ele quer o Deus das bênçãos, não as bênçãos de Deus. E eu tô falando de coisas materiais aqui, né? E eu acho que é esse o sentimento que todo cristão tem que ter, né? Claro que a gente quer ter uma casa confortável, com comida na geladeira. E engraçado que quando a gente pensa numa pessoa abençoada, a gente pensa numa pessoa na bonança, né? E não necessariamente é isso, né? Eu recentemente estava conversando com a minha irmã Amanda. E ela fez um questionamento que me fez pensar. Até hoje eu tô pensando nesse questionamento, porque foi uma coisa, assim, muito louca. E ela falou, às vezes a gente acha que tudo de bom é porque Deus quer que aconteça. E tudo de mal é que realmente Deus não quer que aconteça. Mas você já parou pra pensar que Deus ele pode realmente querer que você passe por uma situação difícil? Vários exemplos bíblicos, né? Vários. Exatamente. E a gente esquece desses exemplos. Por quê? Porque no final tem, vamos pôr aqui entre aspas, um final feliz. Então Jó, que é o exemplo mais famoso, foi um homem que passou por maus bocados, né? Viu ali a vida praticamente por um fio. Mas quando ele passou por essa situação, ele foi muito mais abençoado, com dinheiro, com recursos, com família. Mas às vezes não é isso, né? É porque depende do que você conceitua final, né, Carol? Sim. Porque se você tá pensando que o final da vida é só aqui, e mais ou menos o Davi vai espirrar um pouquinho disso mais adiante, até me lembrou o texto de Paulo lá que fala, se a gente não considera que Jesus ressuscitou, então nós somos os mais miseráveis, porque a vida acaba aqui e tal. A questão é que a gente tá mirando fora da nossa vida, o final não é aqui. Exato. Agora, se a gente mirar o final aqui, Deus não tem essa obrigação de deixar a gente no final da nossa vida terrena ser próspero. Claro que não. Ele fez com Jó, mas ele não precisava fazer. Isso me lembra também o Salmo 73, se não me engano, de Asaf, que ele fala que é justamente isso que a Carol tá falando, né? O salmista, ele tá abrindo o seu coração diante do Senhor. Senhor, o ímpio, ele vai de vento em popa, ele ganha muito dinheiro, ele consegue ter tudo.
E aí o salmista vai entrando nesse debate meio que nesse solilóquio com Deus. E quando ele chega no final, ele fala assim, mas Deus, eu entrei na sua casa e percebi que o ímpio não tem aquilo que eu tenho o Senhor, e é isso que me basta. Exato. Essa é a ideia do Davi aqui, né? Deus é tudo. E o Rubinho, a Carol falou, não lembro, ele era rico, ele já tinha tudo. Porque assim, é muito fácil a gente ser pobre e falar, Deus, você é meu tudo, porque a comparação é com nada, né? Mas quando a gente tem muitas posses, a chance da gente se agarrar a essas posses e meio que deixar Deus de lado é muito grande. O Novo Testamento vai falar isso muitas vezes, sabe? Quão difícil é que um rico entre nos reinos dos céus. A conversa do próprio Jesus com o jovem rico que amava mais as suas riquezas e não conseguia se desvencilhar dela para seguir a Cristo e tudo mais. A gente vê um Davi no outro lado da história aqui. Olha, não importa o quanto eu tenho de bênçãos, eu tô com Deus. Deus é tudo para mim. Tudo que tenho de bom vem de ti. E a gente tem meio essa mania na cultura evangélica brasileira de resumir as nossas bênçãos a algo que eu posso ter, que eu possuo, né? Não só de bens materiais, muitas vezes daquilo que eu tenho como família. Nossa, eu sou abençoado porque eu tenho uma boa família, eu sou abençoado porque eu tenho muitos amigos, sempre relacionado àquilo que eu posso ter, eu posso acumular. Então eu acumulei muitos amigos, acumulei uma família maravilhosa e eu sou abençoado por conta disso. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, geralmente abençoado não tem a ver com isso. Tem a ver com aquela pessoa que foi transformada pelo Senhor e agora tem uma amizade, um relacionamento com Ele. Sim. E a partir disso eu faço coisas e tenho amigos e me relaciono com as pessoas a partir disso. Exato. Tanto que os próximos versículos falam mais ou menos disso, né? Porque no versículo 3, Davi fala, né, que os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis e é com eles que ele tem prazer na companhia, né? E daqueles que vão atrás dos deuses, esse aí ele não quer participar de nada, ele não quer nem citar o nome deles, né? Ô, Carol, antes da gente virar só pra esse verso, eu sei que eu já destaquei isso, tá? Mas eu quero destacar de novo. Tá bom. Na NVT, no 2, a gente falou, tudo que tenho de bom vem de ti. Isso. Então, é muito fácil a gente pegar esse texto e pensar que, Deus me dá as bênçãos. Tudo que eu tenho de bom é o Senhor que me dá. Eu li a NVI pra vocês, olha só. Não tenho bem nenhum além de ti. Ou seja, não é que eu tô olhando para as bênçãos que Deus me deu. Eu tô olhando para o Deus. Para Deus. Como bênçãos. E eu abri agora aqui a revista atualizada e olha só que ela combina mais com a NVI, ó. Ela diz, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Por isso que eu achei que a NVT deu uma patinadinha aí, porque a tendência nossa, principalmente da natureza humana, é pensar, então Deus me dá coisas boas. Não, a coisa boa é o próprio Deus. É Deus, exatamente. Entendeu? Maravilha. Agora sim, o verso 3, que ele traz a igreja como uma das bênçãos, né? Muito legal de ver. A igreja, ele está no Antigo Testamento, né? Sim, a gente está aplicando para os nossos contextos aqui. Mas o povo de Deus, os outros fiéis, que na NVT é traduzido como verdadeiros heróis, que também não gostei do heróis aqui, porque a gente entende herói pensando nos Vingadores, ou sei lá. Mas os notáveis são as outras traduções, né? Eu acho legal isso aí. Às vezes eu falo nos jovens, ou vou dar alguma aula lá para eles, eu falo que a nossa vida é como se fosse um cone, né? E assim, quanto mais perto de Deus a gente tá, mais perto das pessoas que estão perto de Deus a gente vai estar. Sim. E assim sucessivamente. Eu tô longe de Deus, eu tô longe das pessoas que estão perto dele. E assim sucessivamente. Então, ao ponto que eu vou me aproximando do Senhor, eu vou me aproximando de pessoas que também estão próximas do Senhor e que vão me levar para mais perto. E eu acho que isso é muito notável em toda a escritura, né? Sim. A gente vai vendo as pessoas se aproximando do Senhor e pessoas que estão próximas do Senhor sendo a base de relacionamento delas e esses relacionamentos sendo moldados por conta da maneira que essa pessoa se relaciona com o Senhor. São as pessoas que pensam como nós, onde a gente pode louvar junto. A gente não pode esquecer que Salmos é um hino, né? A gente tá aqui diante de um livro de hinos, pessoas que estão cultuando e louvando a Deus junto com a gente. Assim, é muito bom ter pessoas que têm a mesma fé que nós. Às vezes a gente não tem nem a família próxima com a mesma fé, mas a gente pode ter amigos, a gente pode ter uma comunidade de cristãos ali, até porque uma vida cristã sozinha, além de ser muito triste, talvez seja quase impossível de se viver. A gente precisa de uns aos outros para
nos afiar, sim, o ferro que afia o ferro, né? Pra nos aconselhar, pra gente chorar, pra gente pegar justamente um conselho e não ser o conselho dos ímpios, né? Pra voltar lá no Salmo 1 que a gente fez. Se a gente for pro versículo 4 aqui, muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Tem de novo essa dualidade entre, olha, as pessoas que seguem a Deus e as pessoas que não seguem. E aí ele desqualifica não só essas pessoas, mas tudo que eles fazem, né? Olha, eles não vou participar de seus sacrifícios do sangue, eu nem vou invocar o nome deles, já batendo nesse outro grupo de que, olha, tem as pessoas que não adoram a Deus, essas pessoas, eu não posso participar da comunhão com elas. E é interessante também que essas outras pessoas, às vezes a gente lê salmos, porque assim, às vezes a gente está fazendo leitura bíblica e os livros de história a gente gosta de ler as histórias e ver os personagens e tudo mais. E os salmos geralmente a gente não gosta tanto. Porque é um pouquinho mais difícil de entender, porque é um tempo muito grande, então tem várias pessoas que escreveram, e às vezes, pelo menos eu sempre gosto de pensar no contexto de quem escreveu, por que ele escreveu aquilo, e às vezes os salmos passam batidos. E aí a gente lê, por exemplo, no Salmo, que grandes são os sofrimentos daqueles que correm atrás de outros deuses, a gente fala assim, não, mas eu não creio em outros deuses, eu não tenho nenhum ídolo diante de mim, eu não faço nenhuma imagem de escultura, então beleza, eu tô safe dessa. Mas, na verdade, parece que o salmista Davi está até olhando para o nosso coração e pensando assim, olha, vocês não podem ter outras coisas que tomem o lugar de Deus, que não só os deuses. Sim. Mas pensando naquele lance de Davi ser ter muitas posses, de ter bens materiais ao seu dispor e atestar e reafirmar a confiança dele no Senhor, parece que ele está chamando a nossa atenção para isso também. E não só pensar em outros deuses como imagens de esculturas, mas naquilo que eu posso confiar, né? Às vezes eu confio na minha esposa, confio no meu marido, confio no dinheiro que eu tenho no banco. No seu chefe. Não confio no Senhor. Exato. E que difícil, gente. Combina muito com o verso 2, né? Que o verso 2, ele disse, o Senhor é tudo pra mim, eu não posso colocar nada na frente de Deus. E só cuidado com esse confiar na esposa, confiar no marido que ele falou. Contextualiza o que ele tá falando, tá? Porque é importante que você confie no seu cônjuge. Se você não confia, tem uma coisa errada. Ele não pode tomar o lugar de Deus, mas você confiar nele. Ficou claro, mas é que hoje em dia a gente tem que explicar que lâmpada acende, né? Exato. E eu acho importante isso, porque nós três aqui somos pais. O Rubinho tem aqui o filho mais novo, o Matias, que vai fazer 1 ano em alguns dias. E ele sabe como é fácil e delicado o lugar que o nosso filho pode ter no nosso coração. É mesmo, viu? É muito fácil ele tomar um lugar que não pertence a ele, né? Então, de novo, esse negócio de confiar, mas eu não tenho um santo padroeiro do qual eu sou devoto. Não é disso que a gente tá falando aqui. Pode ser também, né? Pode ser também. Mas o que eu estou aqui, pelo menos, falando é que existe até um livro muito bom chamado Ídolos do Coração. Já citamos ele aqui várias vezes. A escritora chama Elise Fitzpatrick. Espero ter falado certo. E é muito bom. E foi a primeira vez que eu vi escrito num livro que ser mãe pode ser negativo, no sentido de que, porque você tá adorando o seu filho. E a minha cabeça explodiu quando eu li, apesar de já ter conhecido a história de Raquel, apesar de tudo, né, enfim. Porque é muito perigoso o lugar que o nosso filho, aquelas bochechas maravilhosas e aquele sorriso banguela, aquele ser humano, ele tem um poder na nossa vida que ele não tem noção. E Davi, sabendo disso, fala, né? Toma cuidado. Eu acho que esse lance do filho é muito da nossa sociedade também, né? Porque na nossa sociedade, esse amor pelo filho é colocado como algo muito alto, né? Então a gente conversa com as pessoas que, por exemplo, não são da igreja, muitos me falam assim, não, agora você vai conhecer o que é o verdadeiro amor, né? Você vai conhecer o que é amor de verdade. Mas assim, de fato eu amo meu filho e sei que eu tenho que cuidar dele e tudo mais, mas amor, amo ele, tá tudo certo, não tem uma categoria. É claro que é um amor diferente, mas não é algo sobrenatural do sentido de, nossa, eu não sei nem como explicar isso. O que normalmente eu falo
você vai destravar um tipo de amor que você não conhecia. Exato. E aí eu faço até uma ilustração, tipo, você tá jogando um videogame e você abriu uma fase nova, sabe? Uhum. É isso. Faz sentido. Isso não é meu, tá? Eu, infelizmente, não sei dar o crédito de quem me falou isso um dia, mas eu gostei, então eu só repito. Mas eu acho que é Paulo, é o apóstolo Paulo, eu não vou lembrar onde, mas ele fala mais ou menos assim, que se ele pudesse, ele daria a vida no sentido de que, ó, pra garantir que você vai pro céu, eu estou me sacrificando aqui por você. E é bem isso. Eu lembro que quando o Benjamin, o meu filho mais velho, era menor, eu chorava, tava ali no momento de perpério, e eu falava assim pro Fernando: eu quero tanto que esse menino vá pro céu, que eu faria o maior sacrifício da minha vida, que é me condenar ao inferno. Que na verdade foi o que Deus fez quando mandou Jesus, né, aqui pra terra. Talvez essa experiência com o filho seja o tipo de amor mais próximo que Deus teve por nós pra gente experimentar. Só que, diferente de Deus... Você não pode fazer isso, né? Não. Mesmo se eu pudesse, eu não sei se eu daria o meu filho pra morrer na cruz por tanta gente que não merece, incluindo a mim. Ah, não. Eu tô falando de você mesmo se colocar na cruz pelo filho. Ah, é. Porque assim, é aquele texto que fala, uma coisa é você fazer por um inimigo, outra talvez seja mais fácil você fazer por um amigo. A questão é que quando é um filho, aí é fácil. Assim, a gente não tem dúvida. A gente, Pois é. sei lá, se eu precisar me jogar na frente do carro pra proteger um dos meus filhos, eu não vou... Ai, será que eu vou? Não, cara, vai ser um instinto natural, sabe? Sim. E ele tem um caráter de que, por exemplo, o Matias tá na fase de colocar o dedo na tomada. Então, todo lugar que a gente vai, a gente fica esperto com tomada. Uhum. Então, ele vai com o dedo na tomada e fala, não coloca o dedo na tomada, tira a mão dele de lá. E o que ele faz quando eu viro as costas? Coloca o dedo na tomada. Então, o nosso relacionamento com Deus é bem parecido com isso, porque eu vivo colocando o dedo na tomada e Deus vive tirando o dedo da tomada. Fica falando não, né? Falando pra mim, ele continua me amando. Eu acho isso incrível. Isso é muito Mas é mesmo. Uhum. Nessa a gente vira para os versos 5 e 6, né? Somente tu, Senhor, és a minha herança, o meu cálice de bênçãos. Olha que bonito. Esse cálice de bênçãos tem muitas... Assim, os comentaristas falam bastante sobre isso. Tu guardas tudo que eu possuo, a terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Por isso que eu falei lá no começo que não é muito um salmo de vem me ajudar, pelo amor de Deus, sabe? Uhum. Eu sei que tem problemas no mundo, Deus, mas... Senhor, nada mais que não venha do próprio Deus tem valor, sabe? Aquela coisa assim, se eu tenho a Deus eu não preciso de mais nada. E aí ele menciona a terra, né? Somente tu, Senhor, é a minha herança, mas aí no 6, a terra que me deste é agradável. Lembrar de novo que ele era o rei e eles estavam na terra prometida ali, né? Que herança maravilhosa. Davi era descendente da tribo de Judá, agora como rei ele governa tudo, né? Mas... como da tribo de Judá também já tinha uma herança de terra ali, que foi dividida as tribos de Israel e tudo mais, eu acredito que na cabeça dele estava passando a terra prometida. Não sei se é só isso, né? Mas também, não sei se é porque eu tô, na minha leitura bíblica, eu tô em 2 Samuel, 1º e 2 Samuel, né? Uhum. E eu tava acompanhando a história de Davi, e quando Davi ele já tinha sido ungido rei por Samuel, mas ele ainda não era rei, tá na transição ali, né? Isso. E aí Saul fala assim, olha, eu vou te dar a minha filha como sua esposa. E qual que é a preocupação de Davi na hora que ele recebe isso? Olha, não tenho como pagar o dote, não tenho como ser genro do rei, porque eu não tenho dinheiro para dar pro rei. Essa era a mentalidade dele, né? Uhum. E aí, às vezes eu fico olhando nisso e pensando assim, Davi talvez estivesse pensando em tudo que o Senhor deu para ele de bens materiais, de terras, além do reinado. Porque Davi também se tornou um homem poderoso de grandes posses e grandes riquezas. Sim. Talvez a ideia aqui dele também fosse olhar para a herança que ele tinha do Senhor e perceber que ele tinha ficado com uma parte muito boa, algo que ele nem sonhava, talvez, quando ele era pastor de ovelhas lá do pai dele, que era esquecido. Talvez ele nem sonhasse com tudo que o Senhor deu para ele, falando de bens materiais. Talvez essa seja uma fase da vida de Davi que, como você falou, ele tinha problemas no mundo, mas o problema não é comigo, Deus, então tranquilo. Ele foi um grande conquistador, né? Tanto que Deus não deixa ele construir o templo porque as mãos dele são sujas de sangue, mas o que ele conquistou de terras com o exército
que também é motivo pro Saul ficar muito enciumado, porque, enfim, Saul matou milhares e Davi matou centenas de milhares, alguma coisa assim. Ele conquistou muita coisa mesmo, pode ser mesmo. Aí eu gostei de juntar o 7 com o 9. Eu vou pular o 8 de propósito aqui. Louvarei o Senhor que me guia mesmo à noite, o meu coração me ensina. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e eu exulte, meu corpo repouse em segurança. Me lembrei muito daquele texto lá do próprio Salmo, né? Salmo 4 a gente já gravou. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Tem um outro texto que fala, o Senhor não dormita e nem dorme. Eu nem sei qual tradução que usa isso, mas a ideia de que, olha, quem é do Senhor dorme tranquilo, sabe? Ele se sente seguro e, de fato, ele é protegido. A gente tem Davi indo para as cavernas lá em Qumran, dormindo enquanto o Saul tava tentando matar ele. E beleza, sabe? Eu sei que o meu Deus me protege até nos momentos em que eu sou mais fragilizado. Lembrei da Tish Warren, que gravou o da noite lá. Como é que chama esse livro aí, Carol? Oração da Noite. Então. É muito isso. A noite é inseguro. Ela tá pensando em épocas que nem existia luz elétrica e tudo. A noite é quando tudo de mal pode acontecer e a gente é super vulnerável. Exato. Mas não é. A gente dorme tranquilo e mais do que dorme, né? Aí eu fico com muita vontade de construir uma doutrina aqui, quando ele fala, mesmo à noite meu coração me ensina. Porque assim, eu não tenho uma resposta e nunca terei, tá? Mas é uma coisa que sempre rondou a minha cabeça. Será que eu consigo pecar em sonho, sabe? Será que eu consigo... Porque a gente não comanda o que vai sonhar, né? Mas eu percebo que muitas vezes os nossos sonhos estão alinhados com aquilo que a gente está vivendo enquanto está acordado. Então, enfim, de novo, eu não quero criar uma doutrina, mas é um negócio assim, você costuma ler a Bíblia à noite. Eu não consigo ler nada à noite, nem a Bíblia. Mas eu conheço muita gente que prefere ler à noite e sonha com texto ou com sonhos que tem a ver com aquilo que leu e tal. E eu vejo um salmo falando, olha, enquanto eu durmo, o meu coração me ensina. Não sei o que ele quer dizer com isso. Ele tá indo para o lado biológico, onde os nossos neurônios se organizam enquanto a gente tá dormindo, que a gente também sabe isso da medicina. Eu acho que não. Eu acho que não também. Eu acho que é mais do lado que você falou, deve ser algo escuro e não seguro. Então ele tá, no salmo inteiro ele tá reafirmando essa confiança que ele tem no Senhor. Então, de noite é que ele coloca essa confiança em prática, talvez. Né? Por mais que ele seja um cara que tenha tudo o que é seguro e mais poderoso possível, é o que ele tem, ainda assim ele pode sentir medo numa noite escura ou algo do tipo. Eu gosto da tradução do versículo 9 da NVI. Como é? Que a NVI traz como, por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Como se... Ou por isso, né? O motivo da exultação dele... Exatamente. É aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes do Salmo 1, de eu não olhar para as bênçãos, mas sim olhar para o Senhor das bênçãos. Assim, sim. Eu já fui abençoado pelo Senhor, eu já tenho meu relacionamento com o Senhor, eu tenho confiança nele, eu sei que ele me guarda, eu sei que ele me protege, e por isso eu louvo ao Senhor, né? Porque às vezes a gente tem essa tendência também nosso evangelicalismo brasileiro, de sempre estar perto do Senhor quando as coisas vão mal. Então, se eu perdi o emprego, eu corro para a igreja, porque se eu fizer algo para Deus, ele vai me dar algo em troca. Se acontecer alguma coisa com o meu filho, com a minha família, alguma coisa de saúde... É uma barganha, né? Exatamente, eu começo a barganhar com Deus de alguma forma para que ele me abençoe. Mas parece que Davi está fazendo exatamente isso. Olha, eu estou tudo bem, tá tranquilo, eu tenho posses, eu fui abençoado pelo Senhor, e eu confio no Senhor, continuo depositando minha confiança nele. E por isso meu coração se alegra e no íntimo eu exulto. Porque eu louvo ao Senhor, porque ainda assim nas coisas boas ou nas coisas ruins, ele continua sendo minha fonte de confiança, minha fonte de base, né? Eu acho que é isso que Davi tem que passar. E não sou arrogante, né, da parte dele, não, né? De jeito nenhum. E isso é uma lição, assim, de maturidade, porque ele fala aqui e você vê que é de todo o coração. E existe até uma música aí, pra quem é mais das antigas, que eu não vou cantar aqui, mas é Quando a Vida Está Mais Calma. Não, aí você procura aí, você põe. Sem nada preocupar, retiro o meu olhar de ti e esqueço-me de orar, né?
Mas quando negras nuvens vêm me alcançar, é uma coisa assim. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor. Quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Enfim, é muito mais fácil a gente se voltar pra Deus quando a gente tá num momento de dificuldade. Isso é um fato. E quando a gente tá de boa, vivendo ali o nosso sonho, né? O que a gente pediu. Nem olha a Bíblia, não ora, não faz nada. Olha, ainda bem que Deus é Deus, viu? Porque é difícil. Bom, já que a gente tá batendo na NVT hoje, eu vou bater mais um pouquinho. Eita. A gente leu aí no verso 7, né? Louvarei o Senhor que me guia. Uhum. Ok. Na revista aí atualizada, esse que me guia é que me aconselha. Quanto melhor, né? E é interessante isso de me aconselha, porque às vezes a gente olha para Davi e fala assim, mas Davi ele tinha contato direto com Deus, né? Então ele queria perguntar alguma coisa, ele falava com o Senhor respondia a ele e tudo mais. Era fácil ele ter Deus como seu conselheiro, né? Apesar dele ter os seus conselheiros de guerra, seus conselheiros do reino e tudo mais, era fácil ele se aconselhar com Deus. Mas às vezes a gente esquece que todo o conselho de Deus para nós, como cristãos, ele já deu pra gente. Nós já temos a palavra dele completa e a gente desdenha dela, né? Por isso que o LBC em si é um projeto muito legal, porque chama a nossa atenção para como essa palavra ela é eficaz ainda nos dias de hoje, né? Porque a gente olha para a Bíblia como um livro antigo, um livro de histórias, de contos, né? E a gente não percebe que essa mesma Bíblia é todo o conselho do Senhor para o homem, é o manual de como viver, o Senhor já deu pra gente. Então eu quero me aconselhar com o Senhor, como Davi fez, simples. Leia a Bíblia e faça oração se quiser, que essa eu aprendi com a Carol. Não, se a gente for pensar na Bíblia como um todo, a gente tem mais conselhos do que o próprio Davi tinha. É. Bom, eu pulei o 8, né? Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Combina com tudo isso, né? Muito maravilhoso ter a certeza de que Deus protege a gente sempre. E aqui tem que ter uma ressalva, tá? Não significa que a gente não vai ter aflição no mundo. A gente já falou isso no começo do episódio, né? Eu trouxe aqui João 16:33, só para lembrar vocês que isso também está na Bíblia. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui é Jesus falando. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então vamos ter aflição. Mesmo assim, eu sei que o Senhor está sempre comigo. E se não serei abalado, é porque, olha, apesar das aflições, o Senhor está à minha direita, o Senhor está comigo. E a direita é aquele negócio, posição de honra e a presença próxima cuidando e tudo mais. Eu acho que a gente, às vezes, tem a tendência de acreditar que as tempestades nunca vão chegar, né? Acreditar que tudo vai na bonança. Mas, ao que parece, a vida cristã não diz respeito a quantas tempestades eu pulei,
mas por quantas eu passei e por quantas vezes eu permaneci firme no Senhor. Eu acho que essa é a toada do negócio. Porque às vezes a gente molda o nosso jeito de viver, o nosso modo de se relacionar com Deus, de se relacionar com as pessoas, pelas circunstâncias que a gente está passando, né? Sim. Como a gente acabou de falar. Se vai tudo bem, tá tranquilo, não preciso ir para a igreja. Mas se tá tudo mal, eu vou lá, oro, ajoelho, jejuo e tudo mais. Quando, na verdade, nenhuma circunstância deveria mudar o meu modo de me relacionar com o Senhor ou pessoas à minha volta, né? Na verdade, o que molda o meu jeito de passar por essas circunstâncias, sejam boas ou sejam ruins, é o meu relacionamento com Deus. Sim. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu tenho confiança de passar por toda situação, né? Paulo fala isso para os Filipenses, né? E eu acho assim que o final, os últimos 2 versículos, eles coroam esse salmo. E eu não tinha reparado, até estudar, que na verdade esses 2 versos, eles estão falando ali do futuro, né? Tanto que é considerado um salmo messiânico, porque tá falando do Messias, né? Então é muito legal, porque fala, né? Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tá falando aqui da ressurreição. É mesmo, Carol? Da onde você tirou essa aí? Ó, deixa, hein? Não vai me chutar pra fora. Deixei você na cara do gol, hein? Ah, né? Bonitinho. Não, o pior é que o Thiago, ele fala assim, ele me tira do raciocínio. Foi mal. Não, tudo bem, não tem problema. Mas tá falando aqui da ressurreição de Cristo, né? Do Messias que viria, né? Da linhagem de Davi, enfim. E aí eu até peguei um estudo aqui que fala que o próprio apóstolo Pedro aplicou esse salmo a Cristo. Bem como também o apóstolo Paulo, que usou os mesmos versos para provar a ressurreição de Cristo conforme o texto lá de Atos 13. Muito bem. Eu vou ler os 2 textos para você aqui, Carol. Tá bom. Eu separei. Atos 2, primeiro, é aquela pregação de Pedro, quando ele... É no Pentecostes isso daqui, tá? No descida do Espírito Santo, tem aquela grande pregação de Pedro, onde milhares de pessoas se convertem e tudo. Ele diz assim, ó. Eu tô lendo a partir do verso 22, tá? De Atos 2. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi. Abre aspas para o Davi. Vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Acabamos de ler esse texto. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve, meu corpo repouse em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Olha aí. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria de tua perseverança. E o Paulo, né, que você falou, Atos 13, 34 e 35... Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, Jesus, né? Ressuscitar Jesus dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse, eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometia Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto, não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Muito bem, salmo messiânico, como a Carol muito bem disse. Gol! É isso aí, Carol, um golaço de bicicleta. E é interessante, né, que eu tava lendo um comentário aqui, que diz o seguinte, que não deixarás que a minha alma pereça na morte, né? Deixa eu ler aqui na versão. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja corrupção, ali na área aqui. Parece que ele coloca o tempo que um corpo passa, começa a se decompor, né? E aí ele usa como se fosse o mesmo tempo que Jesus ficou no túmulo. É verdade. 3 dias, mais ou menos, quando começasse a passar por essa decomposição. E ele fala que esse salmo messiânico e esse tempo de decomposição não aconteceu justamente porque esse salmo fala que não permitirás que o seu santo veja corrupção.
Eu ouso afirmar, como a gente falou já várias vezes em outros profetas aí, que o Davi escreveu isso e ele não tinha a menor ideia de que ele estava falando de Jesus, tá? Porque combina muito com o salmo dele, né? É aquela mão invisível de Deus guiando as palavras de quem está compondo as escrituras. E também a mão de Pedro, de Paulo lá à frente, interpretando isso da maneira correta. Isso, assim, eu não sei o quanto vocês acham bonito isso, mas eu acho belíssimo esse negócio de que, olha, são as palavras do Davi, mas não são. Deus tá atrás e coordenando tudo, sabe? Por mais que o Davi nem entenda direito o que ele tá escrevendo. Uma vez eu fiz um desenho na escola de uma árvore. E eu desenhei as raízes dessa árvore. E eu pintei como se fosse os solos. Então, sei lá, tipo... que nem a gente vê nos livros de geografia. E entreguei pra professora de artes. E aí, só que a gente não podia assinar o nosso nome. E ela ia expor isso e depois ia dar uma aula. E aí ela expôs lá o meu desenho. E ela falou... a pessoa que desenhou isso aqui nem sabe o que desenhou. E aí eu falei, realmente, não faço ideia do que eu tava fazendo. Só fui fazendo. E aí, com você falando, me lembrou muito isso. Porque realmente Davi só deve ter escrito, entendeu? E aí a professora falou que eu tinha problemas de encontrar minhas raízes. Enfim, ela fez a interpretação dela lá. Eu nem lembro direito, mas eu lembro que na época achei um monte de lorota. E possivelmente hoje eu também acho. Mas é interessante, porque realmente a interpretação que nós artistas, né, Davi, escrevendo, pode... é que nem sabe o Enem, quando fala assim, o que Caetano Veloso quis dizer quando escreveu aquela letra, né? E aí quando pergunta pro Caetano Veloso, ele, sei lá, gente, eu só escrevi, entendeu? Só que Davi, diferente de mim, Caetano Veloso, ele tava ali sendo inspirado por Deus, né? Naquele momento e tal, né? Não era uma lorota, é isso? Não era, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Vamos colocar também que a luz acende, é isso? Exato. É tão chato ter que ficar fazendo isso, né? Faz parte. E é engraçado como as pessoas não entendem isso das escrituras, né? Porque às vezes a gente fala sobre a Bíblia no nosso trabalho, onde a gente vai com pessoas que não são cristãs, e elas não conseguem perceber como a Bíblia ela é entrelaçada e todos os textos eles se harmonizam de uma forma sobrenatural. É justamente isso. Exatamente. É incrível como eles olham para a Bíblia e falam assim, não, mas a Bíblia foi escrita por homens, ou a Bíblia foi invenção do povo de Israel, algo do tipo. Muitos anos atrás. Isso, cada um vem com uma história diferente. Não, já ouvi, porque na Idade Média, a Igreja Católica que escreveu, cara, nossa, assim, tirei da onde isso daí, né? E não percebe como os versos vão se entrelaçando e como uma coisa que Davi escreveu sem ter a mínima noção, também concordo com vocês que Davi talvez estivesse pensando nele mesmo ou até mesmo nos seus descendentes. É porque combina com o texto, né? Pensando nos seus descendentes até, né? Porque ele já tinha recebido a promessa que seu reinado não teria fim. Talvez ele estivesse pensando que seus descendentes iam dar continuidade e ele, de alguma forma, ia estar reinando com seus descendentes. Sim. Mas ele não tinha a mínima noção do que o Senhor ia fazer através de tudo isso que aconteceu na vida dele. Que era o descendente, né? Exato. É isso. Muito legal. O verso 11, né, Carol já meio que jogou a bola pro fim do episódio mesmo, mas muito gostoso, né, o prazer de viver contigo para sempre, né? A gente já viu ao longo do Salmo toda a vida com Deus, o melhor caminho, a gente não deve se misturar com as pessoas que estão fora do caminho do Senhor, que tá com Deus dá alegria pra gente e tudo mais. Mas essa coisa da promessa de viver eternamente com Deus é um prazer que é incomparável, sabe? O Wiersbe, ele disse o seguinte: os deleites do céu estarão muito além de qualquer prazer que tenhamos conhecido aqui na terra. E combina com o que você falou na entrada do episódio, não sei se você lembra, Carol. Esse é um salmo que fala do futuro. É do futuro, é o nosso futuro. É assim, aqui pode estar bom, aqui no planeta Terra, né, durante a vida. Pode estar bom, pode estar ruim, a gente tem que estar próximo de Deus. Mas viver contigo para sempre, e aí você transpõe o período após a morte, sabe? É um prazer.
É maravilhoso demais. E é interessante que às vezes as pessoas, elas não anseiam tudo por isso, porque a gente acaba não entendendo o que a gente vai viver lá, né? Como a gente vai viver. A gente nem entende a morte direito, né? Exato. Então, assim, eu acho que esse é um dos fatores pelo qual a gente não anseia logo o retorno de Cristo. Uma falha nossa, né? A gente tem que ler mais a Bíblia pra entender. Mas a Bíblia também não dá muitos detalhes, acho que é porque Deus tá guardando aí uma bela surpresa pra gente, né? Tá, Ai, vai ser bela, hein, Carol? Vai ser da hora. Eu acho que tem duas coisas legais nesse versículo, né? Antes de tudo, esse versículo a gente aprende, né, na IBD na sala com a tia Carol. Com a tia Carol, Só pra deixar claro que é a tia Carol. Pois é. E eu nunca tinha parado pra olhar só pra esse versículo, assim, né? E eu lembrei de duas coisas. Eu também pensei no futuro, pensei em tudo aquilo que o Senhor tem prometido e reservado pra nós. Mas eu também pensei no presente, como a gente vive essa salvação nos dias de hoje. Tem um autor, chama David Murray. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas ele é mais voltado pra família, né? E ele tem alguns livros, e eu e minha esposa, a gente tem deleitado em alguns nos nossos devocionais, e ele fala que às vezes a gente acredita, às vezes, no evangelho oco, que é capaz de nos livrar do inferno, mas não é capaz de modificar a nossa vida de hoje. Eu acho que quando ele fala assim, há delícias perpetuamente, eu acho que não só no futuro, mas hoje também. A gente se deleita e precisa se deleitar no Senhor hoje. Não como as pessoas acreditam, né? Que eu devo viver com os meus próprios prazeres e com os meus próprios deleites, mas que o meu prazer e o meu deleite seja estar no Senhor. Seja fazer com que a minha vida seja de uma maneira que agrade e glorifique a Ele. Eu acho que tem essas duas partes, né? Tanto o de hoje, que o Evangelho, tudo aquilo que eu acredito como a boa nova do Senhor, modifica a minha vida hoje, e também pensando no futuro, de como isso vai ser maravilhoso, como vai ser maravilhoso poder ver pessoas que nós não vemos mais hoje, pessoas que um dia foram irmãos em Cristo, mas que já estão com o Senhor, pessoas que eu nem sei que eram meus irmãos, mas que ficarei feliz em vê-los. Então eu acho que tem essas duas partes nesse versículo aqui, que é tão famoso. É um contínuo, né? É isso, algo mais, galera? Não, pena que acabou. Passou rápido, né? Passou. Eu fui olhar o gravador agora aqui, tá dando 1 hora certinho. Eu falei, cara, não tem nem meia hora que a gente tá conversando. Já passou. Pois é. Acabamos de começar. Então. Vamos outro, vamos seguir. Cara, eu queria agradecer muito, Rubinho, a sua presença. É muito gostoso gravar. Vocês não têm ideia. O pessoal que chega aqui e grava com a gente, né? Nossa, é tão gostoso ter gente nova, sabe? Ideias frescas e tudo mais. E gente séria. O Rubinho foi aluno do Thiago Moreira, é isso, né, Rubinho? Também? Isso. O Thiago Moreira é um professor e amigo, né? É daquelas pessoas que a gente admira enquanto mestre e convive em amizade. Ele é um cara fora de série. Saiba que quando a gente tava gravando o Joel, a gente tava conversando, vai ter os hiatos em Salmo. Ele falou, vocês têm que convidar o Rubinho. A Carol sabe quem é. A ideia foi dele, hein? Não, eu falei pro Rubinho. Vamos dar os créditos aqui. Falei, seu nome foi citado hoje na gravação. Fico feliz. Mas muito bom, cara. Eu espero realmente... Você ainda tava falando em off, né? Ainda não passou a parte de concílio, ordenação pastoral e tudo mais. Eu realmente espero que seja um momento muito especial na sua vida, que você consiga avançar e vencer essa etapa aí com louvor, assumir uma igreja que com certeza vai ser muito abençoada com a sua vida. Também, assim, pedir as bênçãos do Senhor, porque vocês estão começando a família agora, né? E, assim, gente nova, faz tanto tempo que isso aconteceu comigo, então tem muita água ainda para rolar embaixo da ponte e é muito bom ver que vocês estão mirados na direção certa, sabe? A gente sempre pede pros ouvintes no final dos episódios para orar por nós. E o compromisso dos ouvintes agora, hein? Coloca aí Rubem Góes ou Rubinho, Deus vai saber quem é o Rubinho, né? E a tia Carol também e o tio Tan também, tá bom? Essa semana, então, esses 3 que você tem que orar. E agradeço a presença aí da galera no Discord.
lembrem de vir pra cá também, é um espaço gostoso. Lembrem de mandar o áudio de créditos de vocês aí, seja no Instagram, ou no Discord, ou no Telegram, tá bom? A gente vai usar o áudio de vocês e colocar vocês também nos episódios, assim como o Rubinho pôde participar com a gente aí com um período muito maior, né? Pra gente é uma alegria muito grande colocar a voz de cada um de vocês que gastam horas e horas da vida aí ouvindo a gente falando. E semana que vem a gente volta então com o Salmo 17 e um convidado novo que vocês vão conhecer. Obrigado, tia Carol. Obrigado, tio Rubinho. Vale, tio não, é sobrinho, né? Thiago poderia ser meu pai, né? Porque é Rubem. Então. Quem pegou, pegou. É isso aí. Pegou. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder participar desse projeto e tenho certeza que está no coração do Senhor e que muita gente ainda vai ser alcançado por esse projeto. E essa é a nossa oração, nosso desejo, do nosso coração. Pode se despedir aí, Carol. Sua vez. Tá bom, eu agradeço demais, Rubinho, por você ter aceitado o convite. Eu sei que aí a vida é uma loucura, ainda mais com criança pequena. Então agradece a Amanda também aí por ter te liberado essa horinha. Eu agradeço o Fernando também, que tá aqui com os meninos. Thiago, você já tem os filhos grandes, então não tem que agradecer mais não. Brincadeira. Ele tá cuidando deles lá, segurando a gritaria. Santa Rê. Mas assim, agradeço demais. Eu tenho aprendido tanto em Salmo, sabe? E hoje, conversando em outro momento com o Thiago sobre outro assunto, ele falou, olha, o Salmo de hoje vai cair bem aí na tua vida. Eu falei, é isso aí. É isso aí, gente. Então, quando eu falo que eu sou a maior ganhadora para os nossos encontros, eu não tô brincando, porque eu aprendo uma vez, aprendo aqui depois conversando com os convidados, com o Tan, e aprendo depois ouvindo, porque aí o Tan vai fazer aquela famosa edição e aí ele vai tirar os devaneios e vai ficar muito melhor. Então, assim, você que tá ouvindo o LBC, saiba que isso aqui é feito com muito carinho e a gente é muito grato a Deus pelas vidas que nós temos alcançado. Nada aqui é nosso mérito, nada aqui é pra nossa glória. Os convidados que a gente traz aqui, a gente também é tudo no 0800, tá bom, pessoal? Então a gente agradece demais pelas suas vidas. Rubinho, eu agradeço muito por você ter se disponibilizado a vir. E é isso, pessoal. Já que é pra me despedir, já tá longo demais, eu agradeço a paciência, a audiência, compartilha com seu amigo e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. E a gente gravou de noite, hein, Carol? Quero ver se eu vou sonhar com o Salmo 16, depois eu conto pra vocês. Certeza que não vai pecar de sonhar. Aí sim, hein? Falou, galera. Até semana que vem. Tchau, gente.